O evangelho que é colocado para essa solenidade de hoje é um episódio muito conhecido por nós. É aquele episódio da Anunciação, em que o anjo Gabriel é enviado à cidade de Nazaré, na Galiléia, uma cidade pobre, uma cidade humilde, foi enviado a uma virgem que estava prometida em casamento, que era Nossa Senhora, e aí São Gabriel faz o anúncio à Nossa Senhora de que ela seria a mãe de Jesus Cristo. É um evangelho muito conhecido, gente, mas é sempre bom revisitar esse evangelho e lembrar alguns pontos. Então, nessa homilia, eu gostaria de lembrar alguns pontos. Primeiro, a saudação que o anjo Gabriel faz à Nossa Senhora. No 6º mês, ou seja, em um determinado tempo, em um determinado momento da história, Gabriel, que é o mensageiro de Deus, ele foi enviado à Virgem Maria, que estava em Nazaré, na Galiléia. E ele foi anunciar a Nossa Senhora que ela seria a mãe de Jesus Cristo. E o anjo Gabriel saúda a Nossa Senhora, dizendo que ela é cheia de graça. Ou seja, Nossa Senhora foi escolhida por Deus, Nossa Senhora foi eleita por Deus para uma missão especial. E ela é cheia de graça. Ela já estava cheia da presença de Deus para assumir essa missão. E quando nós pensamos que Nossa Senhora, ela acolheu essa saudação do anjo, ela acolheu essa missão que o Pai estava confiando a ela, o sim de Nossa Senhora, ele foi um sim permanente. A fé de Nossa Senhora, diferente muitas vezes da nossa fé, é uma fé esclarecida, é uma fé madura, é uma fé responsável, é uma fé que não desanima e que não esmorece diante das dificuldades. Às vezes nós olhamos para Nossa Senhora e pensamos, não, mas ela já foi eleita por Deus, ela já foi escolhida, então ela não teria nenhuma tribulação. A Escritura já nos mostra muitas tribulações que Nossa Senhora enfrentou. Quando ela foi dar à luz a Jesus, né? Quando ela foi ver ali o nascimento do seu filho, né? Não tinha lugar na hospedaria. Jesus nasceu num curral. A gente fala assim, hospedaria, né? Estava lá. Por que estava no meio dos animais? Porque era uma espécie de curral. Depois teve, junto com São José, teve que fugir para o Egito diante da perseguição do rei Herodes. Depois, Nossa Senhora, ao longo da sua vida, contemplava também a rejeição que muitas pessoas tinham por Jesus. E no momento supremo da cruz, Nossa Senhora estava lá junto com o seu filho. Então, o sim de Nossa Senhora foi um sim permanente. Foi um sim que perdurou desde o momento, desse momento da saudação, de modo especial, até o fim de sua vida. Depois, uma coisa interessante no Evangelho. O anjo faz a saudação a Nossa Senhora. Nossa Senhora, o Evangelho diz que ela fica um pouco perturbada, e o anjo diz a Nossa Senhora, não tenhas medo. O medo na Sagrada Escritura, e foi isso que aconteceu com Nossa Senhora, pode ser uma reação diante de Deus e diante da majestade de Deus. Foi esse medo que Nossa Senhora sentiu. Foi o medo de ver que Deus, por meio do anjo Gabriel, se manifestava a ela. Agora existe o medo também, e é esse medo que nós geralmente sentimos, que nós geralmente passamos, que é um medo como uma reação humana diante de algo ou diante de alguém que nós vemos como uma ameaça, que nós vemos como inimigo. Para pensar um pouquinho, quando a gente sente medo é justamente isso. Se eu sinto medo diante de uma situação, se eu sinto medo diante de uma circunstância, se eu sinto medo diante de alguém, no fundo isso significa que aquela situação, aquela circunstância, aquela pessoa é uma ameaça para mim, é um inimigo. E todos nós estamos sujeitos ao medo. Todos nós estamos sujeitos a passar por essa situação. Então, uma pessoa que sente um medo como uma reação humana, que vê uma situação, alguém como inimigo, é uma pessoa que se sente impotente, é uma pessoa que se sente indefesa, é uma pessoa que se sente pequena, é uma pessoa que interiormente ela fica abalada, é uma pessoa que até exteriormente vai expressando esse medo. Então, nós estamos sujeitos a, muitas vezes, passarmos pelo medo como uma reação humana. E como que nós podemos fazer?
a passagem do medo para a confiança? Por uma ação de Deus. Ou Deus, diretamente na nossa relação com Ele, ou Deus quebra o nosso medo e nos faz passar do medo à confiança, ou Deus se serve de outras pessoas para nós quebrarmos o nosso medo. Nossa Senhora sentiu medo porque viu Deus se manifestando na vida dela. Viu Deus se manifestando que a estava escolhendo. Agora nós, se sentimos esse medo diante de Deus, ou se sentimos o medo como uma reação humana, nós precisamos confiar em Deus, precisamos rezar e precisamos que Deus faça esse processo. Quebre o nosso medo humano, quebre a nossa insegurança e nos faça passar para a confiança, para a segurança nele.